Olá pessoal, boa noite. Aqui é o pastor João Flávio Martinez, presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, em mais uma live e hoje tratando sobre testemunhas de Jeová. Nós vamos falar de algumas contradições dentro do jeovismo, tá ok? Então acompanhe comigo, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Segundo uma pesquisa que eu andei observando, hoje no mundo, a religião que mais cresce em número percentuais são as testemunhas de Jeová, ou a Sociedade Torre de Vigia. Essa organização, ela tem uma metodologia eficaz, eles vão de casa em casa e eles têm logrado êxito, principalmente com relação aos evangélicos. Alguém comentou, e pelo que eu observei parece ser factual, que de cada 10 testemunhas de Jeová, 5 a 6 são ex-evangélicos. Muitos ex-evangélicos têm se agregado a esta organização devido ao fato de serem iludidos, primeiramente achando que são evangélicos, segundo, pela literatura, pelo discipulado que eles fazem. Então é importante que nós aqui abramos nossos olhos e cresçamos na graça e no conhecimento, tá ok? Eu vou precisar da sua ajuda. O que eu preciso que você faça? Que você compartilhe, que você curta o nosso vídeo, que você divulgue o nosso trabalho. Na medida do possível, também vou tentar mostrar algumas literaturas aqui. O problema é que o nosso vídeo do celular, não sei porquê, ele inverte a imagem. Se der para editar depois, na hora que eu subir para o YouTube, eu tento fazê-lo. Se não, você pode depois adquirir esse material comigo, eu mando para você pelo WhatsApp, tá ok? Eu vou deixar aqui meu zap na descrição do vídeo e você pode passar para mim depois, tá ok? Pessoal, hoje eu fui até o posto de saúde e eu fui lá para fazer um exame de sangue. Chegando lá, as testemunhas de Jeová hoje estão usando aquela metodologia da banquinha. Eles têm um carrinho, nesse carrinho eles colocam literatura e quando eu vejo um carrinho desse, eu pego tudo que eu posso. E hoje eu já tinha esse aqui, né? Eu peguei esse livrinho aqui. Você pode entender a Bíblia e a Despertar e a Sentinela, já desse ano, que essas duas aqui eu não tinha. Então tá aqui a Despertar e a Sentinela. Diga-se de passagem, é um material muito bem feito, colorido, que se as igrejas praticassem essa metodologia, com certeza daria certo, tá? São duas revistas que eles entregam, tá? Antigamente eles vendiam, hoje eles pedem oferta. Entretanto, quando sai do Salão do Reino, já sai paga. O membro paga e depois ele distribui. Se ele conseguir alguma oferta, bem, ele leva para o Salão do Reino também. Senão ele entrega gratuitamente, tá certo? Eu já dei até algumas ofertas, porque eu não acho justo pegar de graça. Hoje a mulher quis me dar de graça e eu peguei, foi muito educada comigo, e eu sou sempre muito educado com eles, porque eu entendo que muitos deles estão ali iludidos, enganados. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu mandei um material hoje para algumas testemunhas de Jeová, que eu peguei o telefone deles no WhatsApp, eles me colocaram num grupo de anciãos, ou de obreiros do Salão do Reino, né? E são pioneiros, e eles depois me tiraram do grupo. Mas eu disse para eles que eu leio o material deles, e que se eles fizessem o mesmo, muitas verdades eles iriam aprender também, tá? Então eu já peguei, uma delas eu já li, que é essa sentinela aqui, e vou ler essa outra, Despertai, tá? O livrinho eu já tenho, conheço algumas partes, é muito parecido já com outros que eles já editaram, é apenas uma literatura requentada, tá ok? Mas vamos lá. Então, só estou mostrando aqui que eu vou para a rua, eu converso com as testemunhas de Jeová, eu as evangelizo. Graças a Deus nós já conseguimos tirar muitas testemunhas de Jeová do Salão do Reino, da Sociedade Torre de Vigia. E trouxemos essas pessoas para Jesus, porque Jesus tem esse poder libertador. Uma outra coisa que nós fizemos e deu muito certo, inclusive você que está me assistindo, se você quiser me ajudar a reeditar essa revista, eu fiz 20 mil exemplares e distribuí
gratuitamente. Tá? A distribuição foi gratuita. As pessoas só pagavam o correio. É esse material aqui, ó. Eles têm a Despertai, nós fizemos a Vigiai. Praticamente um facsímile, uma cópia do quê? Da revista deles. Então, Vigiai e Orai chama a revista. Quem são as testemunhas de Jeová? Tá vendo aí? Essa revistinha fez o maior sucesso. Muitas testemunhas de Jeová me ligaram, se converteram, saíram da organização. Cesário Lange ficou tão desesperado, a organização aqui no Brasil ficou tão desesperada que eu tenho a cópia. Eles mandaram uma notificação pré-judicial. Meu advogado fez a minha defesa, a nossa defesa, e mandou para eles. E eles queriam que nós não distribuíssemos essa revista. 20 mil foi distribuída por todo o Brasil e surtiu um efeito. Até o pastor Ezequias Soares falou assim para mim: pastor João Flávio, eu nunca vi uma ideia tão inteligente, porque eles são proibidos ou orientados a não perder tempo em ler literaturas evangélicas. Mas essa aqui ficou tão igual à revista deles. Aqui, ó. Essa aqui é Despertai, tá vendo? Ó? Ela é um pouco menor, olha lá, ó, porque eu fiz meio A4 e nós fizemos a Vigiai. Isso aqui deu resultado, deu solução, muita gente se converteu. No meio, eu fiz uma página colorido das contradições das testemunhas de Jeová. São as contradições. Desse miolo da revista, nós criamos esse folheto que eu posso te passar. Esse folheto aqui, ó. Contradições que perturbam as testemunhas de Jeová. Tá vendo aí, ó? Se você quiser a arte, me chama no WhatsApp, tá? Eu mando para você gratuitamente. Você pega a arte, é meio A4, tá vendo? Frente e verso. Você leva na gráfica e manda fazer. Distribui na sua igreja. Distribui para as testemunhas de Jeová na rua. Tá ok? Quando baterem na tua porta, você entrega esse folheto. Como diz o pastor Ignaldo Hélio de Souza, testemunha de Jeová é o único pecador que bate na nossa porta. E alguns, de maneira descontextualizada, usam o texto de 2 João 1,10, se não estou enganado, ou 2,10, que fala assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. O problema é que a palavra casa ali é igreja. O que João está dizendo é para não receber missionários ou pregadores que vão ensinar algo contra a palavra de Deus, que vão ensinar alguma coisa que não é verdadeira. Então João está dizendo, olha, não recebam quem não é dos nossos aí na igreja. É isso que João está dizendo. Não está falando sobre um pecador que bate na sua porta. É bem verdade também que muitos evangélicos não têm treinamento para falar com as testemunhas de Jeová e acabam sendo logrados e enganados. E aí eu tenho uma solução para você antes de eu continuar aqui. Pastor, qual é a solução? Eu tenho como te abençoar com o nosso curso de apologética EAD, ensino à distância. Pastor, quanto custa? Isso é o melhor. No começo, nós vendíamos esse curso, são 10 grandes seitas, é um curso numa plataforma que nós temos. Depois que nós pagamos o desenvolvedor e a plataforma, nós não vendemos mais o curso. Então, como é que você faz para ganhar o curso? Eu te dou uma conta do CACP ou a minha conta missionária, você faz uma oferta, qualquer valor, manda o seu e-mail, o seu CPF, porque o login é o CPF do aluno, tá certo? E-mail, data de nascimento, coisas básicas para cadastrar um aluno. Você manda para mim, eu tenho aqui o modelo do documento que eu mando para você, como é que você faz para ter essa bolsa de estudo, porque é uma bolsa, você só vai dar uma oferta. Qualquer valor, o valor que Deus tocar no seu coração, para nos ajudar a fazer a obra de Deus. Por exemplo, essa revista, nós fizemos 20 mil exemplares e entregamos gratuitamente. Se nós tivermos um bom número de alunos, de repente a gente pode até fazer novamente. Então você que quer esse curso de apologética online, entre em contato comigo pelo WhatsApp 17 988 17 8448. 17 988 17 8448. Entre em contato comigo ou pelo Facebook. Eu mando para você como você faz para fazer a oferta, qualquer valor, e eu te mando
os documentos que eu preciso para te cadastrar. Tá bom? Voltando aqui para a questão das testemunhas de Jeová, eu quero indicar um livro muito especial que a editora Candeia voltou a editar, Provas Documentais, do pastor Ezequias Soares. Provas Documentais. Esse livro aqui arrebenta com as testemunhas de Jeová. O meu, inclusive, tá assinado pelo pastor Ezequias. Tá vendo aí, ó? Assim que lançou, o pastor Ezequias mandou aqui no nosso escritório. Como é que esse livro funciona? São facsímiles dos documentos. Então, nesse livro aqui, tem o índice, e no índice, por exemplo, falsas profecias sobre a volta de Cristo. Então ele vai lá e coloca o documento, facsímile do documento, a cópia do documento. Então esse Provas Documentais aqui arrebenta com todas as artimanhas da Sociedade Torre de Vigia, porque é um livro documental. Então entra em contato na editora Candeia, eu não estou vendendo esse livro não. Você compra lá na editora Candeia, não é tão caro. É um documento para você ter em casa. Você que gosta de pesquisar, de estudar, você quer saber a verdade, viu? Até se você é uma testemunha de Jeová, ó, bênção de Deus para a tua vida. Tá bom? Bem, vamos lá. Nessa primeira live, eu vou ter que gravar muitas outras, porque eu vou fazer uma refutação plena sobre um certo grupo aí chamado Verdade Lógica. Mas antes de eu falar, eu quero dizer para vocês o seguinte. Tem muita seita, muita heresia no meio da nossa cultura brasileira. Nós, às vezes, não sabemos qual campo atacar. São tantas heresias, são tantos, digamos assim, francos para a gente poder avançar. E a gente, às vezes, fala, meu Deus, o que eu vou falar hoje? É testemunho de Jeová, é mormon, é adventismo, é espiritismo, é islamismo, é catolicismo, né? São tantas frentes para atacarmos que é difícil. Mas tem 3 seitas que é muito pior para as igrejas evangélicas. Quais são? Adventistas, nessa ordem, adventistas, testemunhas de Jeová e mormons. Estas três são terríveis para a igreja evangélica brasileira. Adventistas, testemunhas de Jeová e mormons. Na verdade, a igreja, os crentes de maneira geral, acham que eles são evangélicos. Então esse é o grande problema. A gente fica sabendo de igrejas evangélicas que convidam os missionários mormons para darem testemunhos, para darem depoimentos dentro da igreja evangélica. Então é bastante complicado, tá certo? Então nos ajude aí divulgando o nosso site, para que os crentes fiquem atentos, www.cacp.org.br. Então, veja, tem um tal site aí chamado Verdade Lógica. Até hoje eu não os refutei, porque eles não falam em nome da Sociedade Torre de Vigia. Eles são uma instituição apócrifa, porque em nome da Sociedade Torre de Vigia só fala o corpo governante, que são os ungidos e fiéis, para trazer o alimento ao povo de Jeová. Então a Sociedade Torre de Vigia não os reconhece. Uma pessoa conhecida minha ligou na Sociedade Torre de Vigia, perguntou, falou com o secretário lá sobre esse grupo, e eles falaram que não reconhecem esse grupo chamado Verdade Lógica. Tá? Eu fui colocado num grupo de WhatsApp que eles estavam lá, mas nenhum deles quis assumir que são os produtores dos vídeos, que inclusive eles pegam a minha imagem, pegam vídeos meus, colocam 2 litros de Martini e falam Pastor Martini, e põe uma luz na minha cara, para não dizer que estão falando especificamente de mim. Sou eu ali, obviamente sou eu. Eu não tenho problema que peguem o meu vídeo e façam refutação, mas eles vandalizam a pessoa da gente, eles ridicularizam, é ad hominem mesmo, é ataque pessoal. Eu imagino que eles colocaram ali 2 litros de Martini porque deve ser a bebida que eles bebem. Ou deve ser um fator, digamos assim, que está denunciando o ato de embriaguez desses indivíduos, porque eles estão fora de si. Você não ataca a pessoa, você ataca a ideia.
Eu, por exemplo, faço ataques duros, mas não a pessoas, eu faço a organização. A sociedade Torre de Vigia é uma sociedade de falsos profetas. Eu estou atacando a doutrina, estou atacando a organização em si, não pessoas. Entendo que muitos que estão ali são inocentes, não todos, né? Mas muitos que estão ali não têm nada a ver com as falcatruas da sociedade Torre de Vigia. Quero dizer que tudo que estou falando eu tenho como provar. Então, queridos, a gente trabalha com ideias e não contra pessoas. A gente ataca a doutrina que nós entendemos que não está correta, não pessoas. E eu vou tentar fazer aqui justamente isso, confrontar doutrinas, mostrar heresias, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou dar algumas orientações, tá certo? Primeiro deixa eu mostrar para vocês a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Na década de 60, essa foi a primeira Bíblia que eles soltaram no Brasil. Essa aqui tem até menos heresias. Tanto que em Hebreus 1,6, nessa Bíblia aqui, está falando que os anjos adoravam Jesus. E todos os anjos de Deus lhe adorem. Como está na nossa tradução. Depois, na outra tradução de capa preta, que é essa aqui, então eles começam a corrigir. Você nessa Bíblia aqui vai observar que em vários lugares, por exemplo, em João 1,1, deixa eu mostrar aqui para vocês, João 1,1, o texto lá era um Deus, não é Deus. Não sei se dá para ver aí, eu estou mostrando aqui no meu dedo, ó. Tá vendo aí? Era um Deus, está em colchete. Está em colchete. Se você pegar essa edição da década de 90, ela vai colocar o que não está no original grego em colchetes. A própria tradução do Novo Mundo fala que aquilo que não está no original está em colchetes. Só que agora eles soltaram recentemente, o ano passado ou o ano retrasado, a nova tradução do Novo Mundo. A capinha de prata, ou a espadinha de prata, eles falam, né? Tá aqui, ó. Essa aqui. E o que eles fizeram nessa tradução? Eles consumaram o estelionato. Porque colocar colchete, acrescentar coisas em dezenas de versículos, para mim já é um estelionato. Mas agora, mas pelo menos eles avisavam, ó, não está no original grego. Agora a sociedade tirou os colchetes. Tirou todos os colchetes. Então você não sabe mais o que é que está no original de verdade ou não. Por isso que eu até aviso as testemunhas de Jeová para usar o diagrotão, que é uma tradução interlinear que a Sociedade Torre de Vigia usa. Está o grego de um lado e em inglês a tradução do Novo Mundo. Mas dá para você ver o grego original que não está nesta Bíblia. Não tem grego original nesta Bíblia. Tá certo? Não tem grego original nesta Bíblia. O que tem aqui é uma fraude textual. No Novo Testamento, eles colocam o tetragrama YHVH, o nome Jeová, mais de 250 vezes. E ele não aparece nos manuscritos gregos nenhuma vez. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Isso é um descalabro. Como é que você acrescenta algo que não está no original? Quírio sim, Yahvé não. Ok? Uma outra coisa que eu quero orientar até uma testemunha de Jeová, ou você que não é testemunha de Jeová, tente conseguir esse livro aqui, vá no sebo, porque a sociedade acho que não publica mais. Olha aqui, Proclamadores do Reino. Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino. É a história da Sociedade Torre de Vigia contado por eles mesmos. Se você tiver um espírito crítico e analisar o que está aqui neste livro, você vai ver muita coisa, que eu vou mostrar alguma coisa hoje, mas você vai ver muita coisa errada. Leia esse livro. Você nem lê os livros que nós publicamos contra a sociedade. Lê o que eles escreveram de si mesmo, embora eles não foram honestos. Mas leia lá depois para você entender o que eu estou falando. Eu tenho aqui alguns livros que são raridades. Tem mais ali. Nós temos livros, inclusive, do Charles Taze Russell, que é o fundador da Sociedade Torre de Vigia, em meados do século XIX, 1860, 1868. Nós temos livros dele.
desde quando a organização começou. O pastor Natanael tem lá na sua biblioteca em Santos, ok? Inclusive o Diagrotão, muito interessante. Também o último livro do Russell, Mistério Consumado, em inglês, tá? Muito interessante. Mas olha, eu tenho aqui o Vida, tá? Do Charles, do Rutherford. Esse aqui é o Vida, editado em português aí, ó, pelo Rutherford. Tá ok? Que antigamente os presidentes assinavam os livros. Esse aqui é do começo do século XX. Eu tenho do Rutherford também. Ó, esse aqui é de... Deixa eu ver se falo o ano aqui. 1930. Riqueza. Tenho também, do Rutherford, Filhos. Tá? E tenho também Inimigos. Rutherford, Joseph Rutherford, foi o vice-presidente, aliás, foi o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia. Antigamente, as testemunhas de Jeová não eram conhecidas como testemunhas de Jeová, mas como estudantes internacionais da Bíblia, ou estudantes da Bíblia. Quando o Russell morre, em 1916, o Rutherford assume. E em 1930, 1931, ele tem uma nova revelação e ele muda o nome de Estudantes Internacionais da Bíblia para Testemunhas de Jeová. Ok? Então ele muda o nome. E hoje eles usam esse nome dado por Rutherford. Ok? Então a primeira questão que eu vou levantar aqui é uma questão interessante. Depois eu vou ver se eu mostro também a questão da cruz. Deixa eu ver se está aqui a questão da cruz. Eu acho que não está. Está aqui sim. Está aqui sim. Já já eu começo a mostrar. Mas eu quero falar primeiro da questão do nome de Deus. Aliás, sobre Jesus. Se ele é Deus ou não é Deus verdadeiro. Eu fiz uma pergunta, eu até coloquei aí no meu Facebook, a pergunta que eu fiz para a Testemunha de Jeová, e ele se calou. Né? Por quê? Em João 17,3, Jesus Cristo vai falar que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro. Então, quantos deuses verdadeiros existem? Então, Jesus está falando aqui, só tem um único Deus verdadeiro. Em 1 Coríntios 8,4, Paulo fala, não há outro Deus senão um só. Então, só há um Deus verdadeiro. Paulo corrobora com Jesus Cristo aqui. Depois, Isaías 43, 10 e 11. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, o próprio Deus está falando, vós sois as minhas testemunhas. É o texto que está na capa da tradução do Novo Mundo. E meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou. Depois de mim, Deus nenhum haverá. Eu sou o Senhor, ou eu sou Yahvé, e fora de mim não há Redentor ou Salvador. Então veja que a própria divindade Yahvé diz, fora de mim não há Salvador. Estou falando Yahvé, usei o termo divindade, porque se aplica, para nós que entendemos a Trindade, Yahvé se aplica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Yahvé não se aplica só ao Pai. Muitos irmãos acham que é o nome do Pai. Não é o nome do Pai. Yahvé é o nome da Trindade. Então Yahvé está dizendo, olha, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Deus e nem outro Deus haverá. Só que as testemunhas de Jeová entendem que também Jesus é um Deus. Está lá em João 1,1, na tradução do Novo Mundo. Aqui na espadinha de prata. João 1,1. Jesus é um Deus. E a pergunta é, baseado nesta perspectiva, Jesus é um Deus verdadeiro ou um Deus falso? Aí a testemunha de Jeová falou assim para mim, não, mas os anjos são divindades, os juízes eram chamados de deuses. Aí eu perguntei para eles, e eles eram deuses verdadeiros? Igual Yahvé? É óbvio que não. Os anjos não são Deus verdadeiro. Nem se juntar todos eles. O anjo não é Deus verdadeiro. Os juízes não são deuses verdadeiros. Tá certo? Então, o próprio diabo é chamado de Deus, mas ele não é um Deus verdadeiro. Nesse livro aqui, deixa eu ver se está aqui comigo. Se eu peguei isso. No conhecimento que conduz à vida eterna,
Ok? Página, aqui ó, conhecimento que conduz à vida eterna. Ok? Página 24. Página 24. O Deus verdadeiro tem nome. E ele vai dizer aqui, o nome do Deus verdadeiro é Yahvé. No caso, ele está se referindo ao Pai. Então, para eles, Yahvé é o Pai. Então, o Deus verdadeiro é o Pai. E Jesus é um Deus falso? Esta é a grande questão. E essa é a pergunta que eles precisam responder. E a resposta já está aqui, na página 24. Só Yahvé, só o Pai é Deus verdadeiro. Se só o Pai é Deus verdadeiro, então Jesus é um Deus falso? Ou como eles ensinam, né? Um Deus de categoria inferior. E como é que esse Deus participa da sua soteriologia? Como é que um Deus falso participa da sua salvação? Aí que tá. Vocês estão vendo como é que eles nivelam Jesus por baixo? Colocam Jesus como um Deus falso. E é engraçado porque quando eles se referem a Jesus, né, na tradução do Novo Mundo, eles fazem de tudo para desfigurar Jesus como divindade ou como Deus, que é o que ele é. E aí, o diabo, quando fala dele, é diabo com D maiúsculo, é Satanás com S maiúsculo. E eles falam que isso não tem nada a ver, é só uma questão de nomenclatura. Não é verdade. A verdade é que vocês acabam, as testemunhas de Jeová acabam dando mais glória ao diabo, ao Satanás, do que a Jesus Cristo, o Deus bendito eternamente. Romanos 9:5. Nós cremos numa única divindade, que está numa única essência, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O credo de Atanásio coloca bem isso. Pai, Filho e Espírito Santo numa única essência. Agora, o que a testemunha de Jeová crê, ou que a sociedade Torre de Vigia crê, é o tal do enetoísmo. O que é isso? Enetoísmo, ou enoteísmo. Enoteísmo é a doutrina que se crê numa divindade superior e em divindade inferiores. É enoteísmo. É um tipo de paganismo. Crê que há um Deus maior e vários deuses menores. Jesus, o diabo, os anjos, os juízes e etc. Então eles adulteram a palavra de Deus para tentar negar a divindade absoluta de Jesus. Porque Jesus é Deus como Deus é o Pai, como é o Espírito Santo. Né? As três pessoas é Yahvé. Inclusive, vamos falar sobre essa questão do nome de Deus. Porque toda seita tem um cavalo de batalha. Inclusive, nesse livro aqui, eles vão falar a partir da página 60 que a missão de Jesus aqui na Terra foi restaurar o nome de Jeová. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A Testemunha de Jeová trabalhava na década de 80 com esse livro aqui, ó, Poderá Viver no Paraíso da Terra. Depois, década de 90, eles mudaram para esse aqui, Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. E hoje, eles usam esse, o que a Bíblia realmente ensina. Ok? E também distribui aquele outro que eu mostrei para vocês. Cadê ele? Deixa eu ver se eu acho aqui onde está. Onde eu coloquei. Porque são tantos livros e a coisa aqui é ao vivo. Não é nada. Aqui. Eles distribuem isso aqui também. Você pode entender a Bíblia. Tá? Então, só para vocês saberem. Mas, no livro Poderá Viver no Paraíso da Terra, há uma informação interessante na página 43 sobre esse cavalo de batalha que as testemunhas de Jeová usam, que é o nome de Jeová. Página 43. Ó, vou mostrar para você. Tenta ver aí, ó. Tá vendo aí? Página 43. Eles dizem o seguinte sobre o nome de Jeová. Portanto, o problema hoje é que não temos meios de saber exatamente que vogais os hebreus usavam junto com as letras IHVH, que é o tetragrama, o nome de Deus. Eles continuam, porque o hebraico não tem vogal, só consoante. Eles continuam. Para nos ajudar a entender o problema, pense na palavra batalhão.
Suponhamos que no começo ela sempre tivesse sido escrita BTL e com o tempo a palavra deixasse de ser pronunciada. Como então poderia uma pessoa que vivesse 1000 anos depois saber como pronunciar BTL ao vê-la por escrito, visto que nunca se ouvira ser pronunciada e nunca saberia que vogais constavam na palavra? Ela não teria certeza do quê? Da pronúncia. Algo similar se dá com o nome de Deus, ou com o nome de Yahvé. Então, na página 43 desse livro, está dizendo que não dá para saber com certeza o nome de Yahvé, ou o nome de Jeová, ou o nome de Javé. A gente tem um tetragrama, mas, segundo as próprias testemunhas de Jeová, elas não sabem a pronúncia. Tá certo? Eu, pessoalmente, pelas minhas pesquisas, acredito que Yahvé seja a pronúncia mais apropriada, ou mais aproximada do nome de Deus. Mas a questão não é essa. É que Deus tem vários nomes na Bíblia. E eu depois vou fazer uma live só para tratar dos nomes de Deus. Ok? Nós vamos tratar sobre esse assunto. Eu vou gravar aqui uma live falando disso para você responder para a testemunha de Jeová. Agora, eu só estou mostrando que, segundo as testemunhas de Jeová, eles não têm certeza da tradução. Claro que eles podem ter escrito hoje um outro livro que tem certeza, né? Que eles podem, não podem, vai, não vai, é uma contradição em cima da outra, mas está aqui escrito, ok? Então, só para vocês saberem sobre essa questão do nome de Deus. Uma outra coisa interessante, eu não achei, porque a minha biblioteca, quando a gente estava com o escritório aberto ali, no outro bairro, a nossa biblioteca estava num espaço de 40 a 50 metros quadrados, uma sala grande. Então eu colocava na prateleira os livros da Sociedade Torres de Vigia e eu dividia por tema, por exemplo, Despertai, os anos, botava na prateleira os anos, a edição, tudo certinho. Hoje elas estão todas amontoadas. Mas eu tenho uma Despertai aí que está comigo guardado, que eles detonam a questão da cruz e de usar a cruz como símbolo cristão. E eles falam que a cruz é um símbolo pagão, que é paganismo, que Jesus não morreu numa cruz, mas sim numa estaca. Olha aqui que interessante, página 230 do livro do Rutherford, Joseph Rutherford. Olha que interessante, dá para ver. Tá vendo aí? Página 230 do livro do Rutherford, segundo presidente da Sociedade Torres de Vigia, um dos nomes mais importantes da organização, que deu até o nome Testemunha de Jeová. E aí, você vê Jesus carregando a cruz. Ou seja, Jesus morreu numa cruz. Agora, já nesse outro livro aqui, Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, olha aí. Página de número 67, Jesus está na estaca. Tá vendo aí? Dá para ver? Jesus está na estaca. Ok? E eles satanizam a cruz. Detonam quem acredita ou quem usa uma cruz como símbolo cristão. Tá certo? Lá no site do CACP tem artigos mostrando que a Bíblia deixa claro que Jesus foi crucificado. Inclusive, quem executou a sentença contra Jesus Cristo foram os romanos. Quem assistiu o filme Ben-Hur viu lá que os romanos, no único dia, crucificaram mais de 5.000 escravos rebeldes. Então, não tem como fugirmos da realidade. Mas está lá no site do CACP. Mas está aqui, ó, no livro Vida, está a cruz. No livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, a estaca e a satanização da cruz. É engraçado que quando a gente conversa com uma testemunha de Jeová na porta da casa, geralmente a gente fala assim, olha, a gente não quer ser mal educado, né? Olha, amiga, eu tô sem tempo. Aí ela fala assim para você, muito bem, serei breve, minha senhora. Aí você fala assim, não, eu já sou evangélico. Ela fala, ah, que bom, então deve saber a obra de Jeová, que os apóstolos, os discípulos de Cristo, iam de 2 em 2, pregando a obra de Jeová de casa em casa. Sabe qual era a mensagem que pregavam?
Bem, por que eu sei que a Testemunha de Jeová fala isso na porta da tua casa? Por causa desse livro, ó, Raciocínio, a Base das Escrituras. O que esse livro ensina? Ele ensina justamente isso, contra-argumentar com você. É um livro para evangelizar, principalmente evangélicos. Os adventistas estão estudando juntos. A Testemunha de Jeová tem o raciocínio, a base das Escrituras. Inclusive, essas seitas, mormons, adventistas, Testemunha de Jeová, sobrevive da igreja cristã, da igreja evangélica. São sanguessugas da igreja de Jesus. E tudo porque as igrejas não levam a gente lá para dar seminário, para alertar os irmãos. Os pastores não promovem seminários apologéticos. Porque, irmãos, nós precisamos vacinar a igreja. É melhor vacinar, é melhor prevenir, porque remediar depois é muito difícil. As seitas, quando a pessoa chega lá, eles atacam os outros cristãos, a cristandade, e tentam deturpar a mente da pessoa. Muitas vezes o cara sai da organização, mas não vem para uma igreja evangélica, porque a mente dele foi deturpada. Então vacine a igreja. Faça seminários apologéticos. Entregue material na sua igreja. Cuide das ovelhas de Cristo. Você que é pastor, você que é obreiro da igreja, tenha esse cuidado com as ovelhas de Jesus, porque elas precisam ser preservadas. Ok? Muito bem. Já mostrei algumas contradições. Agora, olha que interessante. Os proclamadores do reino, eu já estou acabando, viu, gente? Na próxima live, a gente mostra mais contradições. Proclamadores do reino. Eu quero mostrar algumas questões interessantes aqui. Página 43 desse livro. Proclamadores do reino. Página 43. Tem uma informação muito interessante aqui. Ó, proclamadores do reino. Tá vendo aí? Página 43. O Rossel vai falar aqui. E ele fala assim: assim reconheço estar endividado com os adventistas. Ele fala que ele estava desviado, porque ele perdeu uma disputa sobre a doutrina do inferno eterno, ou da imortalidade da alma. Ele perdeu para um ateu um debate, ficou meio desviado. Aí um dia ele estava passando numa rua, ouviu um pastor adventista pregando sobre a mortalidade da alma, sobre o aniquilacionismo, entrou naquele culto, assistiu, voltou à fé no coração e aí fundou a Sociedade Torre de Vigia. Por isso que você vai perceber que muitas heresias são similares. Testemunha de Jeová e adventistas são religiões ou são seitas irmãs. Inclusive, você vai perceber que os desenhos são parecidos, não só as doutrinas, porque as Testemunhas de Jeová têm como igreja mãe a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Claro que hoje um ataca o outro, né, falando que é seita, mas as Testemunhas de Jeová são filhas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá vendo aí, professor Leandro Quadros? Ó? O Russell falou que vocês são o pai deles, ou a mãe deles. A mãe da Sociedade Torre de Vigia. Ok? Uma outra coisa engraçada aqui é a página 162. E aí eu até peço para a Verdade Lógica, o site lá, explicar lá, o sitezinho da Verdade Lógica. Aquele site espúrio que tenta denegrir a imagem da gente. Ô, Verdade Lógica, ó, explica lá a Verdade Lógica. Ó, vou mostrar aqui, página 162, ó. Testemunha de Jeová comemorando o Natal. Tá vendo aí? Então explica lá a Verdade Lógica. Ó, olha a cruz aí na capa da sentinela. Cruz. E não é qualquer cruz, viu, pessoal da Verdade Lógica? É a cruz coroada. É a cruz da maçonaria. Interessante isso. Aí, Verdade Lógica, ó, piramidologia. Olha aí, revelação através da pirâmide. Explica lá como que uma revelação piramidal pode ser usada por um adepto de Deus, de Cristo, de Jeová. Eu gostaria que vocês explicassem. Na página 201, página 162, que eu mostrei a página 201, deixa eu ver a página aqui. Olha aí, página 162, ó. Mais explicação sobre piramidologia. Aí eu peço para o Verdade Lógica, o site do YouTube lá, no lugar de ficar fazendo palhaçada com a minha imagem, explica como é que se vê
o futuro revelado, profético, através de piramidologia, através das pirâmides, que isso é bruxaria, isso é feitiçaria. Então seria interessante a verdade lógica explicar por que Russell usou a piramidologia, ou as pirâmides para fazer profecias, e por que a sociedade não usa mais isso hoje, até coloca isso como esoterismo. Então a verdade lógica deveria explicar isso. Uma outra coisa interessante é na página 200, deixa eu ver aqui. Não, página 200 eu já falei. Página 645. Aqui, página 645. O que tem na página 645? A história do divórcio de Charles Taze Russell. Leia lá. Aqui ele fala o porquê largou da esposa dele. Houve uma briga pelo poder. E o Russell, para não dar nada para a mulher dele, coloca tudo no nome da Sociedade Torre de Vigia e despacha a esposa dele. E isso não é invenção minha. Não estou nem falando o fato que um outro vídeo aí documentado norte-americano mostra que, na verdade, ele adulterou. Há evidências que o Russell, fundador da Sociedade Torre de Vigia, cometeu adultério. Está no vídeo. Testemunha de Jeová, uma organização de falsos profetas. É um vídeo norte-americano, você acha para assistir no YouTube. Está lá documentado. Mas esquece essa parte do adultério. Só pelo que está aqui já é absurdo. Imagine você, o pastor e a mulher dele brigando pelo poder da organização e por fim ele dá o golpe na mulher dele, tira todo o patrimônio do nome dele para não dar nada para a esposa, aí larga da esposa e manda a esposa embora sem nada. Esse é o fundador da Sociedade Torre de Vigia. Então assim, pessoal, eu estou só mostrando algumas coisas. Fique tranquilo, viu, verdade lógica. Eu vou refutar todos os vídeos de vocês. Só tem um que eu não vou refutar, porque o ex-ancião Osmanito, ex-testemunho de Jeová Osmanito, ele já refutou e mostrou provas documentais que o Russell morreu adorando Jesus. O Osmanito, que é um ex-TJ, ele já fez isso. Inclusive ele põe no vídeo dele o documento. Mas depois eu vou refutar todos aqueles vídeos, tá certo? Vocês não mexeram com a pessoa certa. Vocês mexeram com a pessoa errada. Depois nós vamos tratar sobre a Trindade, vamos tratar sobre a divindade de Jesus, vamos tratar de muitos assuntos aqui. Nós temos tempo. Tempo é o que não nos falta. Se você quiser ler os artigos, no site do cacp.org.br já está lá. Se você quiser apostila, material em PDF, eu tenho, te mando gratuitamente. É só entrar em contato pelo meu WhatsApp. Nós mandaremos para você e colocaremos à disposição materiais documentais provando as heresias da Sociedade Torre de Vigia. Eu vou fazer depois mais um vídeo das contradições, algumas delas, tá certo? Com citações de fontes e tudo. Mas esse primeiro vídeo é só para dar um saborzinho aí na sua boca, para eles saberem que nós vamos partir para a refutação, partir para a contrarresposta, e nós vamos mostrar para eles com quantos paus se faz uma canoa. Porque a Bíblia fala em Tito 1, 9 a 11, que esses tais devem ser calados, e a verdade deve ser exaltada acima da mentira. E é o que nós vamos fazer, tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência. Eu estou vendo aqui o Elder, que está conosco, Leonel, Davidson, David, Joaquim de Souza, Clodoaldo Bernardi, um abraço, pastor Clodoaldo, Davidson, Valmor de Assis, Davidson novamente aqui, Fernando, Ixi, tem um monte de gente aqui, não consigo mexer em tudo. Abimael está nos assistindo, já teve aula comigo, ainda vai assistir mais uma live. Obrigado então pela audiência. Lembrando, quem quiser o nosso curso de apologética, ele não tem valor, você faz uma oferta, entra em contato comigo, eu te dou a conta para você fazer a oferta e também peço os documentos que eu preciso para fazer a sua matrícula. De um dia para o outro a matrícula está feita, você vai estudar, inclusive testemunhas de Jeová, com vídeos, com estudos, com documentos, para você aprender a refutar as seitas, tá ok? Qualquer dúvida, entre no nosso site www.cacp.org.br. Outra coisa, eu termino dizendo o seguinte, se eu achar um grupo de valentes aí, ó, quando eu fiz 20 mil exemplares dessa revista, eu gastei 7 mil reais.
Hoje eu não sei quanto tá, deve ter um pouco mais caro. Mas se eu achar um grupo de valentes aí que quer me ajudar a refazer essa revista, preço de custo, vamos fazer. Para distribuir gratuitamente, para evangelizar Testemunho de Jeová, para alertar evangélicos. Entre em contato comigo, vamos fazer. Pastor, eu quero te ajudar a fazer aquela revista. Tá aí, ó, que revista bonita. Parece realmente uma revista da Sociedade Torre de Vigia. Olha aí. Se você resolver fazer, quer me ajudar, pastor, vamos fazer essa revista de novo. Faz o orçamento aí, vamos ver quanto fica. Se eu tiver um grupo aí que quer me ajudar, a gente volta a fazer essa revista, distribuição gratuita, tá, pessoal? A gente tem que pagar para evangelizá-los. Afinal de contas, eles pagam para nos evangelizar. Nós também devemos fazer a mesma coisa por amor. E isso, para terminar, que eu queria dizer. O que me move não é raiva, o que me move é amor. Eu me lembro que, eu termino contando essa história. Uma senhora chamada Esther bateu na minha porta uma vez. Eu tinha acabado de dar um seminário. Dona Esther bateu na minha porta. Ela pegou a biblinha dela e falou assim, olha, aqui no meu cadastro, no meu relatório de campo, está escrito que eu não deveria bater na sua porta, porque o senhor é um proscrito, é um apóstata. E eu não deveria bater na sua porta, mas Jeová Deus mandou bater. Aí eu falei para ela, a senhora topa falar 15 minutos da sua fé, e depois me deixa falar 15 minutos por que eu não sou da sua fé? Ela falou, claro, está combinado. E ela falou aquela história toda, que Jeová mandou de casa em casa, aquela história padrão que as testemunhas de Jeová contam na porta da casa. Aí depois eu fui lá, deu meus 15 minutos, eu fui lá, estava tudo guardado atrás do carro, eu peguei os documentos, esse material que eu tenho aqui tudo, estava concatenadinho, tudo arrumadinho, que eu havia dado uma palestra no dia anterior. Estava um dia de sol, uma manhã de sol, joguei tudo na calçada e comecei a mostrar as contradições. Aquela mulher chorou na minha frente. E eu falei para ela, não se esqueça que Jeová Deus mandou a senhora bater na minha porta. E ela falou, amém, meu querido, eu acredito que Jeová quer me alertar. E naquela manhã, aquela mulher foi tocada, ela e a filhinha dela, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da graça libertadora. E eu já disse para uns testemunhas de Jeová briguentos aí, eu disse para eles, olha, eu não tiro ninguém da Sociedade Torre de Vigia. Quem tira as pessoas de lá são os documentos da própria sociedade. Se você pegar um livro como esse, olha, esse livro aqui, ó, e você vê o que a sociedade já falou e ensinou, e a pessoa tiver um espírito crítico, ela não fica na Sociedade Torre de Vigia. Não dá para ela ficar. Ela se liberta, porque a verdade liberta. E a nossa função, o nosso site, o CACP, tem como objetivo libertar as pessoas. E eu quero que você observe uma coisa. O tal site da Verdade Lógica não tem telefone, não tem nome, não assinam quem faz os vídeos. São apóstatas, ou seja, da própria organização, porque eles não assinam. Eles não colocam o nome de quem está fazendo o vídeo ou quem está dando a refutação. O artigo 5º da Constituição diz que você pode falar o que quiser de quem quiser, mas é vedado o anonimato. E eles, de maneira, digamos assim, apócrifa, eles não assinam os vídeos, é apócrifo. E eles apenas falam da gente, denigrem a imagem da gente, mas não diz quem está falando, porque tem medo, são covardes, tem medo de ser processado, tem medo de ser refutados. Mas refutados eles serão. Nós iremos refutar todos os argumentos desse pseudo-site, desse site apócrifo, que tem aí o nome de Verdade Lógica, que nem o nome da associação fala. Ok? Gente, muito obrigado. Se eu, porventura, fiquei um pouco assim, nervoso com algumas heresias da sociedade, com alguns ataques que eu tenho sofrido, eu quero dizer que é o amor que me move a fazer esse trabalho. Você não imagina a alegria que eu tive quando várias testemunhas de Jeová entraram em contato comigo ao ler essa revista e falaram assim para mim, Pastor João Flávio, depois que eu li aquela revista, eu fui para a igreja, eu me batizei, eu me converti, eu saí dessa organização de falsos profetas. E hoje eu sirvo Jesus numa igreja batista, numa igreja presbiteriana, numa igreja luterana, numa igreja Assembleia de Deus, numa igreja
O Brasil para Cristo, enfim. Eles se livraram do engodo da sociedade toda de vigia e muitos se converteram por causa dessa revista e muitos deixaram de serem, não foram enganados, foram preservados por causa dessa revista. Então, que o Senhor nos dê graça para produzirmos mais esse material. Um abraço e até a próxima live. Compartilhe, divulgue, vamos fazer a verdade fluir, tá bom? Obrigado por ter nos assistido, obrigado por estar comigo até essa hora e Deus abençoe a sua vida.